E vamos começar então a resolver essas questõezinhas. Então, eu vou começar aqui por a, a fatoração dessa letra A. Então, a gente começa por ela. Então, vamos lá. Então, aqui, a primeira questão, letra A. Então, ele diz o seguinte, ó, fatore as expressões a seguir, colocando o fator comum em evidência. Isso aqui é muito importante, ó. 6x mais 2xy. Então, eu acredito que seja bem fácil a gente notar que um desses fatores, ele é comum. Ele tanto aparece no primeiro fator, ou melhor, na primeira parcela, como na segunda parcela, que é o quê? É o x, concorda? Ó, o x ele é comum. Tudo bem? O que é que a gente faz? Então a gente já faz o seguinte, ó. A gente já iguala essa expressão a alguma coisa, eu sempre vou usar o recurso do parêntese, tá? Só que o x eu já vou colocar aqui fora. Tudo bem? Por quê? Porque o x é comum. Então, todo fator que for comum, ele vai ficar fora desse parêntese, tá bom? Só que tem um outro fator e ele também é comum, mas explicitamente a gente não consegue vê-lo. Então a gente precisa pegar essas quantidades aqui, o 6, né? Principalmente o 6, o 2 não dá para fazer, mas o 6 dá para fazer, que é decompor em seus fatores primos. É aquela questão lá da fatoração, né? Se a gente pegar o 6 e fatorar, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Certo? Então, ó, eu vou reescrever isso aqui, só que o 6 eu vou representar assim, ó. 2 vezes 3 e vou colocar o x, tá certo? Na outra parcela, que é essa 2xy, eu não consigo fatorar o 2, porque o 2 já é um fator primo. Então eu vou só, ó, 2 vezes x vezes y. Agora dá para ver dois fatores primos. A gente, ou melhor, desculpa, dois fatores comuns, ó, o 2 e o x, concorda? Ó, o 2 e o x. Então, na minha escrita, tem que ter os dois aqui fora, ó. Então eu vou colocar o 2 aqui fora e o x, ok? Essa operação de mais que está aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro do parêntese, tá? E vou fechar o parêntese. Beleza. Agora, o que é que eu coloco no parêntese? Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro esses fatores, esses três fatores aqui, ó. A gente chama de fator porque eles estão envolvidos em uma multiplicação. Então lembra que cada parte da multiplicação é um fator, tá? E aí, qual a operação que a gente faz? Olha só como é simples, ó. Eu vou pegar esses três fatores, 2 vezes 3 vezes x, e vou dividir por esse aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x. Aí fica fácil, né? Ó. 2 dividido por 2 dá 1. X dividido por x dá 1. Sobrou o quê? Sobrou o 3, concorda? Então, o 3 vem para dentro do parêntese. Ó. A mesma coisa eu vou fazer com a outra parcela. Então, ó, vou pegar aqui a outra parcela e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os fatores, 2 vezes x vezes y, e vou dividir pelos fatores comuns, 2x. Então, ó, cortou o 2, cortou o x, sobrou quem? Sobrou o y. Então, o y vem para cá. Tudo bem? E aí a gente fica, realmente, agora a gente tem a forma fatorada. E aí eu quero te passar um teste que você pode fazer para saber se você fatorou direito, tá? Qual seria esse teste? O teste seria o seguinte, ó, aplicar a distributiva desse vezes esse mais
esse vezes esse. Então, ó, se a gente pegar 2x vezes 3, dá 6x. Ó, a gente volta para cá, tá vendo? Ó? E se a gente pegar 2x vezes y, 2xy. Então, respondemos já a pergunta aqui. Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó. 2x que multiplica 3 mais y. E aí a gente chegou na forma fatorada. Não dá mais para fatorar, né? Não tem como a gente seguir adiante. Beleza? Vamos aqui para a letra B. Então, o que é que a letra B nos propõe? Então, vamos lá. Letra B. Então, a 1B. A 1B ela traz assim, ó. 9m² vezes x menos 12 vezes m², ok? Então, da mesma forma, nós vamos fazer a fatoração de tudo, ok? De tudo, tanto de número quanto de letra, tudo. Observe se você acompanha isso que eu vou fazer aqui com a primeira parcela, ó, com essa primeira parcela aqui, ó. 3 vezes 3 vezes m vezes x. Você compreende? Beleza? Agora eu vou fazer com a segunda, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes m vezes m. Tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte. O que é que tem de comum na primeira parcela e na segunda parcela? Por exemplo, aqui tem 3. Aqui tem 3? Tem. Então, eu vou colocar o 3 aqui fora. Aqui tem m. Aqui tem m? Tem. Opa, então eu vou colocar o m aqui. Aqui tem mais um m. Aqui tem mais um m? Tem. Então eu vou colocar esse m aqui, ó. Agora pode ver que o resto não é comum. Então eu abro parêntese, já vou colocar a operação, ó. Já vou colocar a operação menos e vou fechar o parêntese. Se a gente fizer a divisão desse cara todo aqui, ó, disso aqui tudo, por isso, a gente vai chegar à conclusão que o que é que sobra? Sobra o 3 e sobra o x. Da mesma forma, na outra parcela, sobra o 2 e o 2. Ok? E aí, melhorando, ó. 3, m vezes m, m². 3 vezes x continua 3 vezes x. Agora, 2 vezes 2, 4. E aí, a gente tem a forma fatorada dessa segunda expressão. Então, essa daqui, ó, 3m² que multiplica 3x menos 4. Se a gente aplicar a distributiva, vamos ver aqui, ó. 3m² vezes 3x, 3 vezes 3, 9. m² vezes x. Opa, então a gente volta para cá, ó. Se a gente fizer 3m² vezes 4, 12m². E o sinal menos permaneceu. Está aqui ele. Beleza? Vamos para a letra C. Então, a 1C. Então, a 1C está assim, ó. Menos 5m3n mais 20m2n2, ok? E eu vou fazer aquilo que a gente já vem fazendo. Eu vou fatorar tudo que eu puder fatorar, ok? O menos permanece aqui, ó. Eu vou colocar menos. O 5 já é um fator primo, então não tem como fatorá-lo. Agora, olha o m3. m vezes n. Mais, se a gente fatorar o 20, ó, dá por 2, fica 10. Dá por 2, fica 5.
dá por 5. M vezes M vezes N vezes N. Tudo bem? Vamos ver o que é comum? Ó, esse 5 é comum. Esse M é comum. Esse M é comum. Esse N é comum. Não é? Então eu vou ficar assim, ó. 5 M, M, N. Ok? O que foi que sobrou na primeira parcela? Sobrou o M, certo? O que foi que sobrou na outra parcela? O 2. Opa, eu botei muito pequeno. Peraí. O 2. Outro 2. E um N. Concorda? Beleza, agora vamos para os sinais. Observe aqui, ó. Esse número aqui, 5 vezes M vezes M vezes N, é positivo ou negativo? Quando não vem o... ó, então, quando não vem o sinal, é porque ele é positivo, concorda? Bom, ele é positivo. E esse aqui? É positivo ou negativo? Ó aqui, ó. Não. Ó aqui, ó. Negativo. Exatamente. Então, negativo dividido por positivo dá o quê? Negativo. Certo? Agora, olha esse daqui, ó. Esse aqui, ó. É positivo ou negativo? Esse aqui, ó. Positivo dividido por positivo dá positivo. É isso que você tem que fazer. Lembre que é uma divisão, ok? Então, ó, melhorando aqui, isso aqui vai ficar assim, né? Ó, 5m ao quadrado vezes n menos m mais 4n. Concorda? E se a gente aplicar a distributiva, vamos ver se dá certo. 5m2n vezes m, ou melhor, vezes menos m. Então, ó, m vezes m, m ao quadrado vezes m ao cubo. Certo? Positivo vezes negativo, negativo. Então, isso aqui vai dar menos 5m ao cubo vezes n. Tá aqui, ó. Agora vamos multiplicar isso por isso. 5 vezes 4, 20. N vezes n, n ao quadrado. Positivo vezes positivo, positivo. Então, vai dar 20, m ao quadrado, n ao quadrado. Então, beleza. Então, nós estamos corretos. Aqui conseguimos chegar no formato fatorado. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 5m ao quadrado, n, menos m, mais 4n, ok? E está resolvido. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Se eu tivesse colocado menos aqui, esse sinal aqui teria que ser o quê? Mais. Esse teria que virar mais. E esse? Seria... Não. Por quê? Ó? Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Menos vezes mais dá menos. E aqui tem mais, tá vendo? Então, se eu colocar o sinal menos lá fora, o que vai acontecer é que eu vou ter que mudar os sinais de dentro do parêntese. E isso é uma regra, ok? Mudei o sinal de fora, mudo o sinal de dentro. Ó. Se eu fizer isso, beleza, está resolvido também o problema, ok? Uma outra coisa que eu ainda posso fazer, olha como é rico esse assunto aqui, ó. Observa isso aqui, o que é que eu vou escrever, e você me diz o que é que tem de diferente, tá? M, M, N
2 vezes 2 vezes n menos m. Eu só fiz o quê? Troquei a ordem desse com esse. Isso não altera o resultado. Não altera. Tudo bem? Então, é importante você ir já pegando a malícia, né? Eu chamo isso de malícia matemática. É você pegando a lógica da matemática para entender que não é só fazer conta. Tem uma lógica por trás disso e é interessante você ir se apoderando dessa lógica, tá bom? Vamos aqui para a letra D de dado. Então, vamos lá. Eu vou escrever a letra D aqui e depois eu faço um pouco aqui para a gente ficar com mais espaço para trabalhar. Então, ó, o 1D. Então, a gente tem 5xb ao quadrado mais 10x ao quadrado b ao quadrado menos 15x ao cubo b à quarta. Ok? Então, essa é a nossa expressão original, vamos dizer assim. Aí a gente vai agora trabalhar com essa expressão aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos aplicar exatamente o que a gente viu. O 5 não dá para fatorar. Então, eu vou deixar 5 mesmo. O x também não. Agora, o b ao quadrado dá. Ó. b. Tá vendo? Aí, o 10 dá. Ó. 10 dá por 2 e depois dá por 5. X ao quadrado, x vezes x. B ao quadrado, b vezes b. Aí menos 15. Dá por 3, depois dá por 5. Aí o x ao cubo, ó. X vezes x vezes x. E o b? B vezes b. Exatamente, é muito b, né? Mas tudo bem, faz parte. Então, ó, aqui, ó, o 5 é comum. 5, 5, 5. Então, vou colocar aqui, 5, ok? O x é comum? É. Então, vou pegar x, ó, x, x e x. X. O b é comum? Opa, aqui tem b, b e b. Então, vou colocar o b aqui. E esse outro b aqui também é comum? É, ó, b, b e b, certo? Beleza. Aí, abro o parêntese. Veja a primeira parcela. Então, quando eu chamo parcela, ó, isso é uma parcela, isso é outra parcela e isso é outra parcela. Nós temos 3 parcelas, certo? Se a gente pegar a primeira parcela e dividir pelo termo em comum, vai ficar, ó, 5 dividido por 5 dá 1, x dividido por x dá 1, b dividido por b dá 1, b dividido por b dá 1, então vai sobrar só 1. Concorda? A segunda, ó, elimina o 5, o x, o b e o b. Vai sobrar 2x. Aliás, deixa eu apagar esse sinal aqui, porque depois a gente faz a lógica do sinal, ok? E da última parcela, ó, sobra o 3, sobra o x e o x, sobra o b e o b. Concorda? Agora vamos fazer a jogada de sinais. Vamos lá. Ó. Esse é positivo. Dividido por esse, que é positivo, deu 1 positivo. Esse é positivo. Dividido por esse, que é positivo, o sinal tem que ser positivo. Pela mesma lógica, esse daqui tem que ser negativo, concorda? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ó, 5x b ao quadrado. Aqui dentro, 1 mais 2x menos 3x ao quadrado b ao quadrado. Tudo bem? Agora, Andressa, já que a gente chegou nesse ponto, eu queria passar para você uma dica, ok? Vamos lá. Vamos para as letras, porque eu acho que para as letras fica mais fácil da gente notar, ok? Você concorda que o x está em todas as parcelas? Ó?
Tá aqui, tá aqui e tá aqui. E onde é que ele tem o menor expoente? E qual é o expoente dele? 1. E olha o que é que apareceu aqui no final. 1. O B está em todas? E qual o menor expoente? Tá aqui ele, ó. Então, o que está aparecendo como termo semelhante é sempre os comuns com o menor expoente. Os comuns com o menor expoente, certo? Obviamente que com 5 a gente teria que fatorar, tá vendo? Ó, 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5. Mas veja que a gente pegou o 5 com o menor expoente, óbvio, todos os 5 têm um expoente só que é 1. Então, por isso que ele se tornou o cara, né, da evidência que a gente está falando aqui. Colocar em evidência. Colocar em evidência é trazer ele para fora do parêntese, certo? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui o resultado e a gente vai fazer uma análise agora, ainda em cima dessa questão, exatamente se está ocorrendo isso, se a gente está pegando os comuns com o menor expoente. Vamos ver se isso aconteceu em todas elas, né? Então, menos 3x ao quadrado, p ao quadrado. E a gente assim teria resolvido essa questão. Vamos ver aqui se está ocorrendo isso. Então, vamos lá. Vamos para a primeira aqui. Bom, em termos de letras, temos o x e o x. O menor expoente é 1. Ó, ele está aqui fora, tá vendo? Agora vamos pegar essa segunda. Bom, em termos de letra, nós temos m ao quadrado e m ao quadrado. Bom, então o menor expoente é o quadrado. Então, m ao quadrado. Vamos pegar agora essa daqui, ó. Nós temos o m, n e n. Beleza, então m e n são comuns. Agora, qual o menor expoente do m? M ao quadrado. Então tá aqui ele, ó, m ao quadrado. Qual o menor expoente do n? É n elevado a 1. Olha aqui o n elevado a 1. Tá? Então, é isso que eu estou te falando, a gente pode fazer todas as contas, mas a gente já tem que ganhar aí uma lógica em cima daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente conseguir entender a lógica, nossa, a gente acerta todas as questões. Porque a gente pode operacionalizar, que foi o que a gente fez todas as operações, mas a gente tem uma lógica que serve para a gente conferir. Olha, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? E por aí vai. Beleza? Vamos aqui para outra então, ó. Então, nessa outra questão, ele pede a mesma coisa, ele pede para a gente fatorar esses agrupamentos, né? Ah, ele fala, ó, fatore por agrupamento as seguintes expressões. Beleza, então vamos aqui para o 2a e você vai perceber que tem uma lógica também para a gente fazer isso. Então, a gente tem o 3x menos 6y mais o ax menos o 2AY. Tudo bem? Beleza, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer juntando tudo que é x de um lado, tudo que é y do outro lado. Na verdade, não do lado, mas tudo que é x primeiro e depois tudo que é y depois. Se eu fizesse dessa forma, eu estaria com isso aqui, ó. 3x mais ax menos 6y menos 2ay. Concorda? Tudo bem até aqui? Aí o que é que ocorre? Entre esses dois caras aqui, ó, eu estou notando que o x é comum. E se eu evidenciar o x, o que vai sobrar é o 3 mais a. Você concorda? Tudo bem? Aí, aqui é onde está o problema. Eu já vou pegar com o sinal menos aqui, ó, tá? É do menos até o y, ok? Tudo bem? E aí, olha só, lembra que o 6 é 2 vezes 3. Então, só tirando aqui para a gente ver, eu tenho assim, ó,
menos 6y menos 2ay. Então, aqui eu posso escrever assim, né, ó, menos 2 vezes 3 vezes y menos 2 vezes a vezes y, concorda? Se eu colocar assim, ó, menos 2y, o que é que vai acontecer? Menos dividido por menos dá mais, certo? Então vai sobrar só o 3. E aqui vai sobrar só o a. Concorda? Vamos fazer a distributiva para ver se dá certo? Ó, menos 2y vezes 3, menos 6y. Menos 2y vezes a, menos 2ay. Tudo bem? Se você me perguntar, Luiz, se eu esquecer disso e colocar não menos 2 em evidência, mas colocar 2, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui dentro do parêntese eu tenho que ter o menos antes do 3 e o menos antes do a. Por quê? Porque senão eu não volto para aquilo que era o original, ó. Quer ver, ó? Ó, positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo, negativo, tá vendo? Então, a dificuldade é dos sinais. Tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó. Menos 2y, 3 mais a, como estava antes, certo? Então, antes eu tinha colocado o menos aqui fora, e eu vou te explicar por quê. Eu tinha colocado o menos aqui fora, e aqui ficou tudo mais. Tá? Agora, por que que eu fiz isso? Eu fiz isso por um motivo bem simples. Olha aqui o que é que aconteceu. 3 mais a e 3 mais a. Sacou? Então, note, se eu chamasse 3 mais a, vamos dizer que eu chamasse assim, ó. 3 mais a, vamos dizer que eu chamasse isso aqui de w, ok? Vamos dizer que eu fizesse isso. Aí não ficaria assim, ó, xw menos 2yw. Não é, ó? Ó, aqui, ó. Tudo bem? Então, eu teria que colocar o w agora em evidência. E isso aqui ficaria x menos 2y. Você concorda? E aí, quem é o w? É 3 mais a. E aí eu ficaria com isso aqui, ó. Esse é o pulo do gato, certo? Ó, então, como o 3 mais a é comum, então eu vou colocar aqui. 3 mais a. O que é que sobrou na primeira parcela? Sobrou só o x. O que é que sobrou na segunda? O menos 2y. Menos 2y. E aí eu chego no final. Então, essa é a forma fatorada. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 3 mais a e multiplica x menos 2y. Ok? E tem uma coisa aqui interessante. Se a gente fizesse... isso aqui já não faz parte da questão, tá, Andressa? Isso aqui é só para a gente se entender. E se eu fizesse assim, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, olha só. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2y. Opa, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 2 é 6, 6y. Mais a vezes x, mais ax. Mais a vezes menos 2y, menos 2ay. Agora, olha para isso e olha para isso. Ou seja, eu tenho que fazer o teste se eu consigo voltar para o início.
Se eu conseguir voltar para o início, é porque a minha forma fatorada, que é essa daqui, ela está correta. Se eu aplicasse a distributiva e não voltasse para o início, alguma coisa estaria errada. Então você consegue fazer o teste para saber se está tudo ok ou não. Tudo bem? Vamos pegar a segunda aqui, para clarear um pouco mais? Então vamos pegar aqui, ó, a 1b e vamos fazer a 1b. Então vou começar ela aqui. 1b. Então ela está assim, m ao cubo menos m ao quadrado mais m menos 1. Ok? O negócio ficou meio estranho, porque assim, se for por grupamento, eu até consigo ver que tem coisa em comum daqui para cá, ó. Agora, esse outro aqui eu não consigo ver. Então, vamos começar por esse daqui para ver o que é que a gente consegue fazer. Tudo bem? Você concorda que o m é comum para esses dois, não é? Aqui, ó, na primeira parcela, ó, esse cara aqui, ó. O m é comum. Agora, e qual é o menor expoente dele? 1 ou 2? É aqui, ó. É só aqui, ó. Não, só esse aqui, ó. 2, certo? Então eu vou colocar o m ao quadrado em evidência. Aí o que é que vai dar dentro do parêntese? Então vamos lá, ó. M ao cubo dividido por m ao quadrado, ó. Lembra daquele negócio lá de potência, né? M ao cubo dividido por m ao quadrado, você repete a base e subtrai os expoentes. Dá m, concorda? Então aqui dá m. Aí o sinal menos, ó, menos. E m ao quadrado dividido por m ao quadrado? Tá? Um número dividido por ele mesmo. Olha só. 1, exatamente. Então, ó, m ao quadrado dividido por m ao quadrado. Repete a base, subtrai os expoentes. Aqui ficaria m0, não seria? Todo número elevado a zero é igual a quanto? 1. Então aqui, ó, 1. Concorda? E eu vou só copiar o restante, ó, m menos 1, que a gente não mexeu com esse m menos 1, certo? Beleza. Eu vou colocar um parêntese aqui que não altera absolutamente nada na expressão, mas já dá um jeitão da gente perceber o que é que tem em comum daqui para cá. É em comum. O que é que tem em comum? O que é que tem na primeira que também tem na segunda? Exata, exatamente. Então, ó, m menos 1 aqui, aí eu abro o parêntese. O que foi que sobrou na primeira parcela? Sobrou um m ao quadrado. Mais, tá vendo o mais aqui, ó? Mais. Agora, m menos 1 dividido por m menos 1, isso dá 1. E aí eu fecho. Tudo bem? Vamos fazer o teste? Ó, esse vezes esse dá quanto? M ao cubo. Tá aqui ele, ó. Ok? Agora, esse vezes esse. Dá M. Não, não. M vezes 1. Isso, dá quanto? Dá M, certo? Tá aqui ele, ó. Agora, menos 1 vezes M ao quadrado. Ó, aqui ele. E menos 1 vezes 1. Menos 1. Tá aqui ele. Então, chegamos numa resposta que é uma resposta adequada. Então, ó,
isso aqui vai ficar m menos 1 vezes m ao quadrado mais 1. Tudo bem? Vamos tentar na letra C, se a gente consegue usar essa mesma lógica para que a gente obtenha sucesso aí. Vamos ver aqui na letra, no 2C. Então, 2C, ó. 7A mais 7B mais MA mais MB. Beleza? E vamos fazer assim, ó. O que é que tem em comum daqui para cá? O 7. Então eu vou colocar o 7 fora, certo? O que é que vai ocupar esse lugar aqui no parêntese? Isso. Isso. A, e qual o sinal entre o A e o B? Mais B. Isso é muito importante, certo? Então, agora vamos aqui, ó. Como aqui é mais, eu nem me preocupo com o sinal. Eu me preocupo quando ele é menos. Lembra do primeiro exemplo que quando era menos a gente tem que ter um cuidado maior. Nesses dois aqui, o que é que tem em comum? O M. O que é que sobrou da primeira parcela? Dessa daqui, ó. Dessa daqui, ó. Porque a gente está nesse outro grupo agora, certo? A mais B. Beleza. E aqui eu vou colocar o sinal mais para unir eles dois, certo? Agora, aí vamos lá. Agora, o que é que tem em comum aqui, ó? Dessa para essa. O que tem em comum? O A mais B. Então, A mais B. O que é que sobra da primeira quando eu tiro o A mais B? E da segunda? Pronto. Então a gente fez a questão. Vamos conferir para ver se dá certo? Quanto é que dá A vezes 7? 7A. Ó, já obtivemos o primeiro. Quanto é que dá A vezes M? Ó, tivemos aqui o terceiro. Agora, B vezes 7. Está aqui o segundo. E B vezes M. Está aqui o último. Então, realmente faz sentido que aqui eu tenha A mais B vezes 7 mais M. Você viu que o processo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Isso, essa é mais fácil, porque só tem os sinais positivos. Agora vamos para D, né? Testar a nossa, a nossa teoria aí. Quando a gente tem sinais, ó, tem 4 sinais, né? Tem 2 mais e 2 menos. Então agora é a hora da gente testar, ver se realmente o que a gente está fazendo faz sentido ou não faz sentido. Então, ó, eu tenho aqui 5AM menos 5AN menos 3BM mais 3BN. Beleza. Mas vamos tocar no sentido daquilo que a gente estava fazendo mesmo. Eu vou pegar esses dois aqui, certo? E vou pegar esses, olha só onde é que eu vou começar, ó. Vou pegar esses dois aqui. Ok? Então, nesse primeiro, o que é que você identifica que é comum? O que tem em comum. O 5A. Beleza. O que é que sobra da primeira parcela aqui? E qual o sinal entre eles? Menos. Beleza? Tudo bem até aí? Legal. Agora, e dessa segunda aqui? É 3B, tá? É 3B aqui, ó. O meu B é que tá parecido com 6 mesmo. 3B, beleza. Agora, você vai colocar um sinal para esse 3B positivo ou negativo. Tanto faz, tá bom? Tanto faz. Mas você quer colocar positivo ou negativo?
Quer colocar negativo? Então beleza. Então negativo. Ó. Tá, então ele ficou menos. Concorda? Então agora, ó, quando você dividir isso aqui, ó, por isso aqui, o resultado vai dar positivo ou negativo? Positivo. E dá quanto? É. 3bm dividido por 3b. Dá m. Certo? Agora, ó, esse daqui é positivo. Ó. Esse é positivo. E esse é negativo. A divisão vai dar positiva ou negativa? Negativa. E dá quanto? Isso. N. Agora, olha que coisa. O que é que esse tem em comum com esse? Então, m menos n. Sobrou o que na primeira? 5a e na segunda? Exatamente. Vamos fazer a multiplicação para ver se dá certo? Ó, m vezes 5a. Tá aqui, ó. M vezes menos 3b. Positivo ou negativo? Aqui é positivo. E aqui é negativo. Ó, o M é positivo e o 3b é negativo. Então tá aqui ele, ó. Agora, esse vezes esse. Positivo ou negativo? Tá aqui ele, ó. E esse vezes esse. Positivo ou negativo? Pronto, tá aqui ele. Então significa dizer que a forma fatorada m menos n sobre, melhor, multiplicado por 5a menos 3b. Ok? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui já não faz parte da questão, mas eu vou fazer aqui só para a gente ver o que aconteceria se a gente tivesse pegado um sinal diferente. Ó. Então não é para se apavorar, ok? É para a gente realmente entender mesmo. A gente pegou desses dois aqui, eu vou continuar mantendo o 5a como termo em evidência, o termo comum. Aqui vai dar m menos n, perfeito, igualzinho a gente fez no primeiro. Aí vamos dizer que aqui eu resolvesse pegar 3b, ó, positivo. Aqui ficaria menos m e aqui ficaria mais n, tá vendo? Ó? Por quê? Ó, negativo dividido por positivo é negativo. Positivo dividido por positivo dá positivo. Então ficaria assim, certo? O problema é que olha esse termo e olha esse termo. É parecido, mas não é igual. Então o que é que eu faria? Eu faria o seguinte, ó. Eu pegaria esse, multiplicaria esse parêntese por menos 1. Isso faz com que venha um sinal menos para cá, ó. Então ficaria assim, ó, 5a m menos n menos 3b m menos n. Aí, beleza. Aí volta para aquilo que a gente fez aqui, tá vendo? Ó? Então você pode usar esse truque sem problema nenhum, porque dá certo.